conversar aqui um pouquinho sobre testa? Eu sei que testa é um fator fundamental para a naturalidade da prótese. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que no mercado tem muita gente colocando prótese, porém nem todo mundo consegue entender o conceito de testa. Tem pessoas que medem a testa através de 3 dedos, que é o que eu sempre ensinei vocês. Tem pessoas que medem a testa através de franzidas. Franze a testa para mim, William. O William é novinho, nem tem tanta franzida, mas dá para ver aqui, ó, um fator legal no William, que ele tem ainda os cabelinhos, né? Se eu fosse fazer uma testa pro William de acordo com o cabelo que ele tinha antigamente, ele teria uma super testinha, porque o rosto do meu modelo aqui é bem fino, né? Então como que eu vou projetar uma testa grande considerando que ele tem um rosto fino? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Você que é o profissional, você é responsável pelo resultado final da sua colocação da prótese. Porém, não faça nada com pressa. Conversa com o seu cliente, não tem problema nenhum você voltar e falar: e aí, o que você está achando? Você quer subir mais um pouquinho a sua testa? Você quer diminuir ela um pouquinho? Lembrando que a gente consegue, antes de cortar a prótese, fazer qualquer tipo de testa, com muita entrada, com pouca entrada, reta, mas só que a gente tem que lembrar uma coisa: a testa reta está desagradando muita gente. Então a gente não vai ensinar vocês hoje a trabalhar com a testa reta, porque a testa reta é algo que a gente está fugindo, já está ultrapassado, entendeu? Então se você quer fazer uma aplicação de prótese e quer ser referência onde você trabalha, você precisa aprender a trabalhar com uma testa natural, beleza? Então, seguindo desse princípio aqui que a gente está falando sobre a medição do que a gente vai fazer, hoje o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando um filme de PVC na cabeça do meu modelo e estou tracejando com uma caneta dessa por cima do filme de PVC, porque eu não estou nem rabiscando mais a testa do meu cliente, que eu ganho tempo também, evito ter que ficar limpando a testa do cliente com paninho e álcool, como eu fazia antigamente. Mas só que você vai poder fazer da maneira como você já está acostumado. A questão aqui é que a gente precisa entrar em um bom senso, né? Será que essa testa vai ficar boa mesmo? Essa é a pergunta que eu te faço. É a pergunta que talvez, se você fizesse para o seu cliente, vocês conseguiriam chegar num resultado melhor. Então, por que esse curso avançado a gente está dando outros passos além do que a gente já faz no cotidiano? Eu penso o seguinte: eu estou buscando mais conhecimento, e esse conhecimento tem feito o Francisco, que no caso sou eu, se destacar na questão de naturalidade. Então, se a gente está falando de naturalidade, compensa a gente rever os nossos conceitos, beleza? Então vamos lá. Primeira regrinha aí, vamos entender o seguinte: esse modelo, ele é jovem, ele é calvo há pouco tempo, ele ainda tem o pezinho. Vocês percebem aqui que faz esse formato. Se no futuro ele perder ainda mais cabelo, provavelmente ele perca mais um pouquinho desse pezinho. Então a gente tem que entender exatamente o que a gente está fazendo para não pecar na testa. Como ele tem o pezinho ainda, se eu fizer uma testa que eu comece por 3 dedos, que é o caso dele aqui, ó, 3 dedinhos, aonde o cabelinho dele ali estava, ó, se eu pegar daqui, adicionar um pouquinho de entrada somente, ó, aqui já vai ficar legal. Por que vai ficar legal? Porque ele ainda tem o pezinho. Por ele ter o pezinho, no caso aqui tá fácil. Ó, não tem muito segredo. Então você pode escolher se você quer fazer a testa aqui. Lembrando, o caso dele é fácil, porque ele tem o pezinho. Agora, se o seu modelo não tem isso daqui, o negócio começa a complicar. Porque você vai querer fazer essa curva e não vai ter a referência de um pezinho de uma pessoa jovem. Talvez essa pessoa tenha a referência de um pezinho de um senhor de idade.
Aí o que você vai fazer nesse caso? Você vai deixar ele testudo ou não? É uma pergunta que eu te faço. Então, primeiro de tudo, reconheça os pontos no seu cliente, porque a partir daí você vai conseguir ou não definir um padrão de testa ideal para o seu cliente. Então vamos considerar a primeira regrinha aqui. O William, que é o meu modelo, ele é jovem, então ele tem o pezinho, permite que eu consiga fazer uma testa de 3 dedos para ele, tranquila. Vamos supor que o William agora ele não fosse jovem e ele não tivesse esse pezinho. O que eu deveria fazer para eu conseguir fazer uma testa para ele mais natural de acordo com a idade dele e sem deixar muito entrada também? Porque às vezes ele vai me pedir uma coisa meio difícil, né? Que é uma testa pequena, sem muita entrada, lembrando que ele não tem o pezinho. Então o que eu ia fazer? Eu ia pegar essa referência de 3 dedos, eu iria subir ela só um pouquinho, para não ficar muito baixa a testa. Eu iria levar a caneta para lá, ó, meio que aumentando somente um pouquinho. Como aqui a pessoa não tem o pezinho, eu ia ver o máximo que eu conseguiria ir com a prótese até lá e depois eu iria subir, fazendo esse contorno aqui, ó. Porque qual que é o erro que as pessoas cometem quando elas se deparam com o caso de uma pessoa que não tem o pezinho? Elas pegam e fazem uma testa que elas vão até lá em cima. Só que esse cliente ele fica morrendo de vergonha de usar essa prótese. Como que eu levanto a testa do cliente a esse ponto, sendo que existia uma segunda opção, que era erguer ela um pouquinho, arrastar, fechar aqui o ângulo, ir até o máximo possível de cabelo dele e depois arrastar a prótese lá para cima, apenas desviando desse trecho. Com isso eu consigo criar um disfarce bacana, onde eu junto muito bem a prótese com o cabelo do meu cliente e dou uma jogadinha com o cabelo aqui por cima. Então aí que mora o segredo da testa do seu cliente. Analise muito bem essas duas questões que eu levantei aqui nessa aula e depois você mesmo pode tirar sua conclusão. Se o cliente tem um pezinho, você consegue fazer uma testa, 3 dedinhos, arrasta para ele, fica lindo. Se o cliente não tem, você arrasta só um pouquinho para cima, fecha o ângulo e volta para dentro, que fica lindo também. Beleza? Então é 2 saídas aí que você vai estar oferecendo para o seu cliente em relação à testa. Tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre raspagem, né? Tem alguns segredinhos aqui que eu tenho para passar para vocês que já trabalham com a prótese, que às vezes você acha que é só um detalhe bobo, mas faz toda a diferença. Por exemplo, antigamente quando eu comecei a trabalhar com prótese, o que eu pensava? Falava, meu Deus do céu, o que eu vou raspar, né? O que é cabelo e o que não é cabelo? De uma vez que o meu cliente já tem uma calvície mais avançada dessa forma, eu consigo identificar, né? O que está curto e o que está grande. Mas vamos supor que ele veio aqui com bastante cabelo. Qual que é a noção que eu preciso ter da onde eu vou poder raspar? Então, lembra que a gente fez o tracinho com a prótese, finalizamos aqui a entrada e fizemos aquele Vzinho? Eu vou fazer aqui novamente para vocês entenderem, tá? A gente fez aqui, ó, tracejamos daqui e se encontramos aqui, certo? Beleza? A gente fez e puxou para cá. Tem uma linha no horizonte que ela vem reta aqui, ó, no seu imaginário, tá? Então é um conceito de imaginação. Você imagina que essa linha está aqui. Se você não se sentir seguro em relação a essa linha, você pode vir com esse pincel e tracejar, porque daí você vai enxergar ela entre os cabelos e na hora de você raspar, você raspa.
Se você já tem experiência com a prótese, você acredita que não é necessário usar, que você vai fazer a medição olhando com a referência diretamente no espelho, não tem problema, você viu aqui a linha imaginária e você vem com a raspagem. Qual que é a dica que eu te dou? Tente fazer o mais reto possível para quando você for extrair a medida da prótese, você obtenha um resultado mais reto, mais simétrico, mais fácil de você atingir um resultado com mais qualidade e mais fácil até mesmo de aplicar a fita na prótese, né? Então assim, se você consegue trabalhar com uma linha mais retinha e dentro do ângulo ali certinho, né? Esse lado tem que estar da mesma altura, vira aqui um pouquinho, que essa. E como que eu vou descobrir se os dois lados estão certinho? É olhando no espelho. Você olha no espelho, se você se incomodar um pouquinho com um lado ali, compensa você ir lá, ó, raspou aqui desse lado, e no final de tudo, ambos os lados têm que estar idêntico para que não fique torto a prótese do cliente, tá bom? Então a gente vai continuar a raspagem de toda a extensão. Esse ângulo, tá bom? Tá. Vamos lá continuar? Então aqui a gente vai fazer a raspagem sem muito segredo. No caso aqui o nosso modelo já usa a prótese. Você deve estar perguntando, não, mas e quando o modelo não tem essa parte raspada? É muito difícil? Não é muito difícil. Eu vou te dar uma dica aqui, ó, para você não ter medo disso, tá? O que você vai fazer? Você já tracejou com o pincel? Aonde for denso vai estar escurinho. Aonde tiver muito ralinho, você raspa, entendeu? Eu vou dar uma dica para vocês também em relação à medida que você vai tirar da testa do seu cliente até a parte de trás, porque daí você vai saber o limite aonde você vai poder raspar referente à testa. Esse daí é um segredo que talvez você nunca pensou, mas a gente mede sim, a gente usa fita métrica, tá bom? Então vamos lá continuar raspando. Vou descer um pouquinho. Então até aqui sem novidade, né, gente? Eu tô raspando o que é calvo. Ele não vai precisar de cabelo aqui, é por isso que eu tô raspando. Show. Para quem já sabe, o nosso objetivo aqui é o quê? É raspar todo o cabelinho do cliente para depois a gente usar a maquininha shaver, tá? Então já raspei todo o cabelinho do cliente, o que eu vou fazer? Vou limpar. Passei o espanador. Agora a gente vem com a máquina shaver e eu vou contar para vocês o segredo da fita métrica, tá bom? Maquininha shaver para deixar mais liso. Maquininha shaver a gente já fez aqui só para deixar mais lisinho, para ter mais aderência. Se o seu cliente tiver algum tipo de alergia, daí você interrompe o uso dela, tá? Às vezes é bom fazer esse teste com o cliente, daí a decisão fica da parte de vocês. Não é todos que a gente utiliza shaver não, tá bom? Tem algumas pessoas que têm o couro cabeludo mais sensível. Vamos lá para o segredinho da fita métrica que eu falei para vocês. Como que funciona? Vamos supor que eu já defini aqui a medição da testa do cliente com a caneta, né? Ergue aqui um pouquinho para trás. Ó,
eu fiz lá os 3 dedinhos e já fiz um risquinho ali, tracejei na testa, viu o rostinho assim só um pouquinho, aí ó, viu? Já fiz aqui, agora eu vou medir para saber até que ponto eu posso raspar lá atrás. Essa medição da fita métrica, ela é feita em todos os clientes. Mesmo que a calvície seja pequena, às vezes você vai usar uma prótese de um outro modelo, por exemplo, a prótese O-Lace, você precisa saber aonde vai ser lace e aonde vai ser silicone. Se você medir, você vai saber. Se você não medir, você vai achar. E quando você acha demais, às vezes você não consegue chegar no resultado seguro, né? Então vamos lá medir. Estou aqui com 1 centímetro, apoiei sobre a testa e fui até lá atrás. O que eu obtive aqui, ó? 23 centímetros e meio. Quanto tem uma prótese? Uma prótese tem 25 centímetros. Alguns modelos têm 22 centímetros e meio. Um modelo de 22,5 não iria chegar a prótese e até tampar a calvície do modelo. Então aí é um risco que você corre. Então, quando você for fazer a raspagem da prótese, lembre-se, defina primeiramente a testa, meça para você ver quanto de prótese você vai ter. Porque daí você vai e faz uma limitação. Você entra com um pincel e limita ali atrás. A partir daquele limite eu posso raspar. Mesmo que aqui atrás esteja mais ralinho, não importa. Se eu tenho prótese somente para chegar até aqui, é somente até aqui que eu vou raspar, beleza? Filme de PVC. Antigamente eu usava uns 5 filmes de PVC e ficava difícil de enxergar o fundo, né, na hora que eu ia fazer o molde. Agora eu só estou usando 2 só. Chega nesse momento aqui, eu dou essa enroladinha, peço para o cliente segurar para mim, segura aqui para mim, por favor, William. Apoiou, venho do outro lado, corto e o cliente segura o outro lado. Segura aqui para mim, por favor. Assim a gente aplica o filme de PVC. A gente vai fazer só mais uma camadinha para deixar o moldezinho top, beleza? Então vamos repetir. Passou o filme de PVC, o cliente soltou, segurou por cima de novo, passou por cima, deu mais um cortinho, espalha mais o filme de PVC e o cliente segurou em cima novamente, tá bom? Já entra com o Durex. Durex vai ser 2 camadas. Vou passar uma camada até o final, depois 2. Isso é o molde que eu uso hoje, bem prático. Observe. Então, gente, olha que interessante o que eu vou falar aqui para vocês. Eu não preciso riscar meu cliente. Eu estava riscando a testa dele ali para mostrar para vocês. Eu precisava ensinar e por isso que eu risquei. Mas sabe como eu faço de verdade o molde? Eu faço dessa forma aqui. Eu raspo a calvície da pessoa, aplico 2 camadinhas de filme de PVC e o Durex por cima. Venho com essa caneta e faço aqui o meu traço. Por exemplo, lembra que eu disse que ele tem um pezinho, então a testa dele pode ser pequena que não tem problema. Ó que beleza, ó. Passei por cima. Não precisa nem ter aquele tempo, aquela coisa de ficar lavando a testa do cliente, aquela sensação desconfortável. Às vezes você passa uma caneta dessa no cliente e tá difícil de tirar, você fica lá limpando ele e tudo mais. Então aqui eu vou fazer até onde eu raspei, né? Ó, como fica. Bem por cima de onde estava raspado. E aqui a gente vai pegar aquele outro ângulo. Ó, vou virar aqui.
Vou de frente com o cliente para certificar de que está reto. Ó, o que eu quiser consertar aqui, ó, eu posso consertar. Por quê? Porque está na cabeça do cliente, mas não está na pele dele. Eu vou com essa visão aqui de frente com ele, ó, e vou corrigindo. Nessa hora tem alguns clientes que falam: essa parte aqui não está mais alta não, essa parte aqui não está mais baixa. E você vai indo junto com o cliente até que vocês cheguem em um acordo de que está tudo retinho. Essa parte eu faço só uma marcaçãozinha, Fzinho, que significa frente. O que eu faço agora? O molde já está pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos cortar essa linha do molde, tá bom? Então aqui, ó, pode cortar um pouquinho com sobra. Ó, por fora da linha mesmo. Eu vou recapitular tudo que eu falei referente à entrada, para vocês não fazerem uma prótese muito reta, tá bom? Então, com o molde aqui, a gente consegue explicar melhor o que eu estava falando, tá bom? Então, aqui está o nosso modelo. Eu consigo colocar aqui para ele 3 dedos de testa, consigo colocar aqui para ele a entrada. Essa testa fica bem confortável, lembrando que ele tem um rosto fino, não fez harmonização facial ainda, né, Will? Tem um rostinho fino, então tudo aqui está dizendo que ele pode ter exatamente essa testa. Se fosse um caso diferente, a gente ia ter que subir um pouquinho a testa. Então, quem que vai ditar se essa testa está bacana ou não é você. Porém, lembrando que tem essa regrinha aí. Se o rostinho é muito fino, gente, a testa provavelmente já vai ser menor, tá? E lembrando que todo mundo tem que ter entrada. Então ele tem entrada, rosto fino, testinha aqui de 3 dedinhos, tá bem segura. Se a gente fizer aqui vai dar com certeza muito bom, vai ficar top, beleza? Então vamos conferir aqui o molde nessa parte de trás agora, se tá tudo ok, porque agora a gente vai para a próxima etapa, que é riscar a prótese, né? Então, se a gente não tiver com o molde tudo ok, como que eu vou riscar a prótese e cortar ela? Eu vou dar mancada, né? Aí não tem como. Então vamos lá, removi, esse molde está ok.